Olá, pessoal. Nesta aula de hoje daremos início a uma breve e introdutória conversa a respeito de dois conceitos bastante significativos para a história da filosofia. Inicialmente, falaremos sobre a ética, o que é, como ela se caracteriza, como ela se manifesta, como que é perceptível entendê-la, né, na nossa sociedade, de um modo especial brasileira, e a moral, os princípios, os costumes, as tradições que compõem esse imaginário aí, essa discussão em torno deste conceito bastante complexo, por mais que pareça assim fácil, dinâmico, de, de um princípio da ação moral, tá? Então nos cabe aqui nesse primeiro encontro explanar de uma forma bem introdutória, como eu havia dito, os conceitos primordialmente falando, ética, e na sequência a moral. Tá? Então temos aqui algumas características. Vejam lá. Ética. O estudo dos valores. Pergunta: o que é um valor? Aquilo que me agrada? Aquilo que eu atribuo um sentido? O que vale mais? Estando eu, você, nós numa guerra. Uma barra de ouro ou uma barra de chocolates? Vejam, a validação, o juízo de fato que você vai atribuir a alguma coisa, que é o caso o valor, o juízo de valor, a chocolate ou a barra de ouro, é uma questão bastante subjetiva. Pode significar a existência, a vida, como pode significar o futuro, o amanhã, que ainda é incerto naquele momento de guerra. Dois princípios, duas movimentações, dois porquês. Qual é o princípio moral que vai mobilizar essa ação? Então, primeira questão, o que é um valor? Vamos pensar. 2. Ética é a relação entre a vontade e a paixão. Vontade e razão. A discussão da vontade ela é bem interessante, possivelmente nós vamos falar delas mais à frente com Aristóteles. Mas nos cabe aqui pensarmos no processo reflexivo da vontade numa relação social, quando parte-se do pressuposto que a vontade ela tem um princípio moral e ela tem um princípio também racional. Destituindo, então, os nossos princípios instintivos, as nossas necessidades apenas para sanar algumas questões, e aí eu vou moralmente transformar esse instinto, essa paixão, essa necessidade em uma vontade, porque eu vou conseguir direcioná-la, conseguir dar um norte, conseguir dar um encaminhamento para essa questão. E isso pode contribuir, de fato, para aquilo que nós vamos entender mais à frente sobre o princípio moral que fundamenta uma ação. Tá? 3. Finalidades e, novamente, os valores da ação moral. Ou seja, a ética é uma finalidade, uma questão teórica, uma questão universalmente válida no contexto social em que nós estamos inseridos. Isso é importante para que nós possamos compreender que a ética, por ela ser uma finalidade de uma ação subjetiva, ela parte de princípios que são válidos por todos, de uma forma universalmente justificável, essa ação, essa finalidade pela qual a ação humana vai passar a ser exercitada dentro de um contexto, dentro de uma moral. Isto, eticamente falando, existe um princípio teórico que vai mobilizar as coisas, que é válido para todos os seres sociais. A moral é um princípio prático de uma ação, um cotidiano, um sujeito, um grupo, uma cultura, um coletivo que vai mobilizar ali naquele interior alguma questão moralmente válida naquele contexto. A ética estará aqui em cima num princípio mais teórico, justificando tais ações e buscando dar condições para se entender a finalidade de uma ação moral, de uma valoração moral sobre as coisas. Tá? 4. Ideias de liberdade, responsabilidade social, responsabilidade humana, responsabilidade, seja ela qual for a perspectiva, ela parte de um pressuposto ético. Tá? O dever, falaremos mais sobre isso, e a questão da obrigação. Vejam, liberdade, obrigação, dever, responsabilidade são princípios que vão ser mobilizados ali no interior de um princípio ético para que essa ação
mais à frente no futuro, possa de fato corresponder de um modo moralmente válido, aceitável e respeitoso para com o todo. Damos seguimento à nossa reflexão, entendemos aí um conceito bastante significativo. Veja, o que é um senso moral? Senso moral. Uma ação, um pensamento, uma projeção, uma idealização. O que é esse senso? Como ele é constituído, modelado no nosso contexto social? Vejam lá. Um senso moral ele pode ser manifestado, pode ser expressado através dos nossos sentidos e nossas ações. Vejam, essas questões, as nossas ações moralmente falando, quando aplicadas num contexto social, ela vai ter um senso moral. Então, eu não farei tal coisa, não tomarei tal posição, não agirei de tal forma em tais contextos, porque naquele contexto existe um senso moral de um comportamento que é válido naquele território. Portanto, eu observo, analiso e me adequo naquela condição. 2. Desencadeado por fenômenos sociais. Pode. Alguns fenômenos podem se manifestar e exigir que tais princípios éticos sejam de fato instituídos naquele processo. Nesse sentido, um senso moral, por exemplo, ele vai partir de um pressuposto de uma convenção, de uma regrinha local que não é válida universalmente falando, mas que naquele contexto e em alguns outros ele pode ser válido. Exemplo, o modo de se comportar dentro de um território religioso, de um templo, seja ele qual for. Existe de nós um senso moral. Ou seja, tais comportamentos, tais ações, tais práticas podem não ser reproduzidas naquele território porque eu posso infringir, que eu posso violar, eu posso desrespeitar aquela realidade. Com isso, é importante nós percebermos que esse senso moral, essa prática moral que antecede a minha existência naquele contexto, né, naquele local que eu vou inserir-me, né, vou participar, vou atuar de alguma forma, direta ou indireta, ele também já me diz previamente o que eu devo fazer, como, por onde ir e o que devo fazer. Tá? 3. Avalia nossa situação e conduta. E a de nossos semelhantes segundo, por exemplo, aquilo que nós vamos entender por justiça. Verdade. Condenação. Então vejam, princípios de senso moral que mobilizam ações e que podem, de fato, também transpor por nossos corpos para que nós possamos nos adequar em alguns territórios. Existem princípios que são universais, certo? No nosso contexto, por exemplo, brasileiro. A prática cultural de se alimentar no Ocidente com talheres, ela não é universalmente válida para toda a comunidade humana. Mas existe no nosso contexto um senso moral de mobilizar as nossas ações, nossas práticas em torno de um garfo e faca. É claro que dependendo do alimento, eu vou alterar o meu modo de prática, de ação, de mobilização daquela prática, daquela tradição estabelecida. Ao me alimentar, por exemplo, com uma comida oriental, eu posso não ter os talheres, convencionalmente falando, mas eu vou atribuir isso a uma outra questão, um outro instrumento. E assim sucessivamente nas várias formas culturais e comportamentais que o ser humano passará a se adaptar nesse contexto humano. Tá? A consciência moral é um problema bastante significativo para a filosofia, porque a partir desse processo de construção da consciência moral, da construção do sujeito, da mediação das suas ações, da modelação de suas práticas, do modo pelo qual o sujeito passará a entender o que é justiça, o que é certo, o que é errado, o que é erradamente pensar sobre tal questão, ou então não vou atuar por aqui, eu vou por ali. Então essa consciência moral, ela também é uma construção. E ela é interessante porque é a avaliação que eu, como ser social, ou que a minha cultura,
avaliará no processo da minha ação, ou seja, da minha conduta. Então, pratico tais ações em torno de uma consciência moral que já está previamente construída em minha individualidade. Tá? As práticas pelas quais a nossa consciência passa a modelar um processo decisório, ele também parte de um pressuposto da consciência moral. Vejam, ultrapassar um semáforo vermelho, nós sabemos que pode ser uma grande infração no nosso código de ética brasileiro, certo? Se eu não vou ser punido socialmente, eu serei punido judicialmente. Então, temos ali um problema. Eu posso gerar implicações pelo simples fato de eu infringir uma lei. Eu não tenho mais condições de administrar as consequências dessa minha infração. Nesse sentido, cabe a nós termos essa consciência moral em não é só pelo fato de ter uma câmera, não é só pelo fato de ter um segurança, um policial militar ou alguém que eu vou deixar de atuar. Não, eu atuo nesse contexto. Pela lei, pelas normas sociais, pela tradição cultural e pela mobilização das regras instauradas na comunidade em que eu estou inserido. Então, nesse sentido, eu vou atuar conscientemente, moralmente, independente das regras, porque eu já passo do pressuposto que a regra, a lei, é um meio certo que vai mobilizar o meu modo de agir na sociedade. Tá? Um terceiro ponto é a questão da justificação da ação. Ou seja, eu justifico a minha razão para a tomada de decisões moralmente justas. Exemplo, eu passo a atuar de um modo que corresponde à não corrupção, que corresponde a não sentar num local reservado para idosos, gestantes ou deficientes físicos, e aí eu me isento de sentar naquele local, porque há um princípio racional que vai justificar na minha consciência que não é só pelo fato de ter ou não ter alguém ausente, é pelo fato de ser um local reservado para uma pessoa que necessita. A minha consciência moral, nesse sentido, olha e pensa: bom, não tem ninguém, posso sentar. Ok, mas eu estou agindo moralmente correto nessa ação? Ou estou corrompendo uma regra estabelecida para o acolhimento de pessoas que necessitam de um local adequado para o assento? Esse processo de isolamento social em pandemia, ele é bastante significativo para esse momento da aula. Por quê? O que faz com que eu tenha uma tomada de decisão, uma tomada de atitude frente ao que nós estamos vivenciando, as regras sociais, as leis que estão sendo reestabelecidas, que estão sendo impostas, os padrões comportamentais, o fato de lavar as mãos, higienizar-se, usar as máscaras, algumas pessoas estão usando luvas, independente da situação. Vejam, são princípios morais instituídos para um bem comum. Usando as máscaras, por exemplo, a população ela se organiza conscientemente falando, moralmente falando, em torno de um bem comum coletivo. O fato de eu não usar, eu posso estar não infringindo uma lei. No momento em São Paulo, por exemplo, em breve, tudo indica que a partir de amanhã, dia 7, é isso? Haverá uma imposição, uma norma social que vai instaurar sobre o padrão comportamental social das pessoas a utilização das máscaras em todos os territórios, o fechamento de vias, ruas, praças, estabelecimentos que não são de necessidade momentânea, né? E isso está gerando alguns impactos, alguns movimentos. Então vejam, dependendo da localidade onde nós estivermos, usar máscaras parte de um pressuposto individual, da minha consciência e da consciência da população que está ao meu entorno. Não usar, eu posso estar gerando alguma implicação social. Tá? E por fim, responder pelas ações praticadas. Vejam, moralmente falando, eticamente falando, qualquer ação, ela parte de um pressuposto de uma prévia decisão. Então, eu não atuei, eu não realizei esse ato, eu não realizei tal prática que é injusta, que é incoerente, que é corrupta nesse contexto, porque simplesmente deu vontade ou foi impossível.
houve um movimento inicial que me levou a tomar tal tipo de comportamento. Certo ou errado, eu tenho clareza, preciso ter clareza pela minha consciência moral que atuar dessa forma corresponde à violação da lei e implicação social. Esse é um ponto de suma importância para a gente poder abrir um pouco nossa discussão sobre o que é juízo de fato e o juízo de valor. Vejam, nós, socialmente falando, atribuímos valores a todas as coisas. Isso é um juízo. Então, estabelecemos um juízo sobre alguma coisa. Por exemplo, a camisa xadrez. Atribui-se um juízo, um valor, belo, feio, legal, ridículo, estranho, e assim sucessivamente. É apenas um juízo de fato. Ou, eu coloco como exemplo, está chovendo. Ou está trânsito. Nossa, eu não vou por aqui porque essa rua é perigosa, esse local não é legal. Ó, fato. Eu olho para a situação e atribuo sobre a situação um juízo, um olhar. Tá? Pode ser um olhar errôneo, simplista, pode ser um olhar que é muito superficial, um olhar que não tem de fato um conhecimento da coisa em si, como vai dizer lá, são aqueles que dizem o que as coisas são de fato. Então pode ser, e galera, tem um errinho meu ali de português, foi mal. São, como são e por que são. Então vejam só, nesse sentido, cabe a nós pensarmos assim, ao atuarmos socialmente falando, lidamos com esses juízos de fato a todo momento. O problema é quando se transforma no valor. Porque o juízo de fato a gente externaliza as coisas de uma forma muito naturalizada. Vejam, o juízo de valor, olha o que diz lá. Avaliam as coisas. Opa, mudou por completo. Então eu passo a avaliar um fenômeno, seja ele qual for, a partir do momento que eu tenho uma certa experiência, um contato prévio, alguma noção, e aí eu vou passar a atribuir um valor. Agora vem um problema. O valor, ele é relativo. O valor, ele é global. O valor, ele é uma mobilização cultural. O valor é uma construção num contexto em que eu estou inserido. Um valor pode ser um fenômeno proposto pela minha tradição familiar, pela minha tradição religiosa. Vejam como isso vai transformando e mobilizando outros modos de pensar sobre as coisas, sejam elas quais forem. Por um final, né, os acontecimentos, os sentimentos que nós temos sobre os fatos, sobre as coisas, os lugares, as circunstâncias. Então, que valor é este que eu atribuo, por exemplo, ao processo de isolamento social? Que valor é esse que eu atribuo à vida, seja a minha vida, seja a vida do outro, nesse processo de isolamento social? O que é que eu tenho feito? Tenho contribuído? Pensem, é uma questão de valor. A vida, ok? Dando seguimento. Os juízos morais, por exemplo, são normativos. O que significa isso? Todo juízo moral ele vai estar repleto de uma regra, de uma convenção, de uma tradição, de um processo avaliativo. Veja, está dizendo lá, haverá uma certa obrigatoriedade na minha prática. Eu não poderia agir de tal forma, porque nesse contexto, nesse local, há um juízo moral instaurado. Então, dependendo do meu vestuário, eu não posso entrar no templo religioso, seja ele qual for. Eu posso estar infringindo ali o direito, infringindo a ética, a moral vigente naquele espaço. Ok? Isso é um juízo moral, quando nós conseguimos olhar para a circunstância, olhar para o problema, entender o seu contexto num todo e aí estabelecer um valor. Vejam, a complexidade de tudo isso se dá porque o valor de um juízo moral ele é muito subjetivo. Ele pode ser construído ou desconstruído ou reconstruído conforme as nossas relações com as coisas, as situações, o contexto, a época, a história ou uma experiência. Nós tínhamos uma visão sobre, por exemplo, um tabu social, o aborto. Passamos por um processo reflexivo e começamos a tomar outros procedimentos reflexivos sobre o ato. A prática abortiva no Brasil,
ela é um princípio de violação ou um princípio de liberdade para a moral da pessoa que decide abortar? Isso é bastante complexo. Ela está ferindo a ética ou ela está ferindo a moral ao abortar? Fica aí a questão para nossa reflexão futura. Vejam, alguns destaques. 1. A ética é o ramo da filosofia que aborda os problemas fundamentais da moral. Sim, a ética está na base da sociedade. Ponto. A moral é a prática, a ação moral que os sujeitos realizarão nas suas comunidades. Então vamos lá. Justificando, significando, cada vez mais o ideal de bem e mal, justo e injusto, certo e errado, são princípios que a ética vai passar a discutir, ok? Tratando das regras de conduta, modos, padrões comportamentais, aquilo que é válido de uma forma que garanta com que a minha integridade também seja valorada, seja respeitada e não seja violada. As nossas leis, se nós pararmos para analisar com calma, elas têm um princípio ético que prioriza a condição existencial do sujeito e a continuidade dessa vida social. Certo? Há um procedimento filosófico por trás disso que é bem interessante para nós analisarmos. Vejam só. A moral muda um pouco a conversa. Então aqui, como base da sociedade, como fundamento da sociedade, fundamento do comportamento humano, a moral vai mudar um pouco essa conversa. Veja o que vai dizer lá o texto. Moral, do latim moralis, que significa costume. É o conjunto de valores baseados em princípios e normas. Vejam, a ética também é um princípio, pode-se dizer. Mas aqui, o princípio não vai ser mais universalmente válido como é na ética. Ele vai sofrer algumas alterações por conta da localidade, da cultura, da tradição. Isso vai ser muito importante para a nossa conclusão dessa aula já. Tá? Essa análise filosófica da moral. Continuando. Princípios e normas estabelecidos em determinada cultura. Isso vai mudar um pouco a nossa conversa. E que garante seu convívio e sua sobrevivência. Vejam, enquanto a ética ela parte de um pressuposto mais amplo, universalmente válido, a moral ela vai atuar no indivíduo, no sujeito social. E isso não significa que a moral não atinja o sujeito social. Sim, mas ela atinge num todo. A moral vai olhar, vai analisar, vai pensar e vai propor algumas ações práticas desse sujeito em tais localidades. E isso vai mudar um pouco a conversa. Eu coloquei ali no quadro algumas complementações do que nós vamos ver aqui. Sabendo que aqui poderia estar um pouco ilegível, o quadro que eu demonstro para vocês traz algumas questões de suma importância. Vejam só. 1. A moral é uma reflexão... Desculpa. A ética é uma reflexão filosófica. A ética é universal. A ética é um princípio. É a ciência que modela, estuda o comportamento moral do sujeito. Retomando. A ética é um princípio válido universalmente. 2. A ética, ela é permanente. Ela se fixa numa cultura, numa nação, num povoamento, seja ele qual for, da mesma maneira. 3. Ela pode ser caracterizada como uma regra socialmente válida. Ponto primordial aqui, pessoal. Ela é universal. Válida em todos os contextos sociais. De um território, claro, tipo Brasil. Ela é teórica. Isso é um ponto bastante importante. O que prioriza uma ação ética na sociedade é a moral. A moral é a prática. Mas aqui em cima, na base da minha existência social chamada Brasil, por exemplo, nosso território, existem teorias que são válidas universalmente. Regras que são válidas universalmente. E que não vão mudar conforme o nosso contexto social.
Podem mudar conforme a cultura, mas aí é uma questão da moral. Uma outra conversa, tá? E ela é reflexão intensa, contínua, constante, ok? O que a moral propõe? Vejam lá. A moral propõe uma perspectiva cultural. Vejam, a ética não está preocupada, ela não finaliza a sua discussão numa cultura, porque ela engloba todas as culturas de um determinado território, ok? Ela é temporal. Lembrem-se, a ética ela é permanente. Ela não muda, ela não altera. A moral vai alterar conforme a localidade, o contexto, a situação, a época, a relação com as coisas, o meio social, algum fenômeno climático que pode devastar uma nação e comportamentos novos passam a ser modelados, remodelados e ressignificados. Ela é a prática, ela é a ação, ok? Teoria, a ética, moral, a ação, a prática dessa teoria. Os nossos costumes, nossos hábitos, nossos padrões comportamentais, nossas relações com o outro, todas as ações que nós estabelecemos na sociedade, elas são caracterizadas sobre um princípio moral. E o que é moral num determinado território, num bairro, numa comunidade, pode não ser na outra. As ações instauradas em tais comunidades podem sofrer alterações drásticas. E isso significa que cada princípio, cada ação, cada contexto vai mudar por completo a padronização comportamental dos sujeitos. Ou seja, o que é moralmente válido aqui pode não ser ali, mas ambos estão ligados, interligados sob um princípio ético. Certo? Ok? Então, concluindo, a ética é um princípio universal válido em todo um território social. Ela é teórica, ela é universalmente válida e ela é permanente. A moral, ela é prática, ela altera conforme as circunstâncias, os problemas, as comunidades locais, e ela prioriza o comportamento humano, de um modo especial, sobre os nossos costumes, nossas práticas, nossas convenções, nossos hábitos, tudo é moral, nesse sentido, ok? Voltaremos a esse assunto com alguns grandes teóricos na nossa próxima aula, discutindo a teoria filosófica de Aristóteles e passando a pensar sobre o princípio da ética numa obra clássica da filosofia grega, que é a Ética Nicômaco. Esse será um discurso bastante interessante para nós entendermos filosoficamente, na teoria, o que é a ética, em sua aplicabilidade, e na sua prática, o comportamento moral. Ok? Ficamos por aí. Conecte-se com as nossas novas ideias, no nosso canal, lá o Ateliê Filosofia. É um espaço de diálogo, de construção de saberes, espero encontrá-los lá. E em breve retomamos aí a nossa próxima aula, discutindo a filosofia grega e suas contribuições para a ética. Forte abraço e até breve. Cuidem-se!